boa tarde a todos os conselheiros tutelares aí de todo o estado de Mato Grosso. Meu nome é Carlos Eduardo, sou defensor público aqui na comarca de Barra do Garças. A minha trajetória toda aqui no estado de Mato Grosso começou na comarca de Primavera do Leste, na qual trabalhei e também atuei na comarca de Poxoréu, em cumulação. Depois fui designado para a comarca de Alto Araguaia, também atuando em Alto Garças, e agora aqui em Barra do Garças. Então, assim, gostaria de saudar em especial os conselheiros dessas cidades que eu passei. Tive um carinho especial também pelos conselheiros tutelares lá de Alto Araguaia, qual desenvolvemos um trabalho muito interessante lá, inclusive na época até fazendo uma inspeção logo nos locais da cidade para verificar se havia presença ou não de menores em estabelecimentos proibidos, como bares, boates e locais do gênero. Então, assim, foi muito interessante, tem um carinho especial por essa profissão de conselheiro tutelar, porque para mim é muito importante o trabalho que vocês desenvolvem com as crianças e adolescentes dos municípios do Mato Grosso, e muito interessante estar aqui para falar com pessoas tão gabaritadas como vocês, que são selecionados por uma votação difícil em cada município que vocês estão, e pessoas que lutam diuturnamente para coibir a violência contra essas crianças e para que os direitos das crianças e dos adolescentes sejam respeitados. E daí meu carinho, meu respeito pelo trabalho que vocês desenvolvem nos municípios. E também queria deixar de saudar também os conselheiros tutelares aqui de Barra do Garças, também que desenvolvem um excelente trabalho. E sem maiores delongas aqui, o tema que me foi sugerido pelo secretário de Direitos Humanos, Dr. Márcio Dorileu, ele não pôde comparecer e me deu a incumbência de vir aqui falar para vocês sobre a redução da maioridade penal. E aí, apesar de ter sido chamado às pressas, aceitei firmemente o convite e decidi vir aqui e ter um bate-papo com vocês acerca desse tema tão instigante e que desperta diversas posições doutrinárias e debates na imprensa e também na literatura especializada da criança e adolescente. Aí, pessoal, queria dizer o seguinte: a maioridade penal ela é estabelecida em sede constitucional, prevista no artigo 228 da Constituição Federal, estabelecendo que os menores de 18 anos são penalmente inimputáveis, ficando sujeitos às normas estabelecidas na legislação especial, ou seja, abaixo de 18 anos não é possível haver o que? Pela Constituição Federal, não é possível que a criança ou adolescente cumpra a pena no estabelecimento penal. Eu, quando iniciei a carreira lá em Primavera do Leste, fui da época em que os adolescentes ficavam dentro do estabelecimento penal, numa cela separada. Daí, a mudança de mentalidade que a gente tem hoje, da importância de, em cada município, ou nos municípios polos, de nós termos os centros de internação de menores, para que lá seja desenvolvido um trabalho caso a caso, com cada adolescente que possa vir a cumprir a medida socioeducativa de internação. Então, para trazer isso para vocês, então nós temos uma norma constitucional, uma garantia constitucional que estabelece o quê? A impossibilidade de um adolescente ou de uma criança cumprir a pena no estabelecimento penal, certo? Mas isso aí, dizendo para vocês aqui a experiência que eu já tive dessa mudança de mentalidade. De Primavera do Leste, a gente cumpria pena numa cela separada, hoje eu vejo um centro de internação de menores aqui em Barra do Garças. Então, nunca tive a oportunidade de atuar numa cidade como Barra do Garças, que tem um centro de internação de menores. E daí você vê uma efetividade maior do Estatuto da Criança e do Adolescente aqui em Barra do Garças. Por quê?
porque a gente percebe a importância do Estatuto da Criança e do Adolescente ser cumprido fielmente aqui. E também aqui ser uma cidade pode de recepção de vários adolescentes de outros municípios que cumprem internação aqui, como por exemplo Porto Alegre do Norte, Alto Araguaia, Alta Floresta, outros municípios que os juízes encaminham os adolescentes para cumprimento de medidas socioeducativas de internação aqui. E a questão da redução da maioridade penal. E aí, indagam aos senhores que na legislação brasileira há uma presunção absoluta de que o menor de 18 anos não tenha desenvolvimento mental completo. Quer dizer, ele não tem condição, pela legislação, de cumprimento de pena dentro do estabelecimento prisional. E aí a gente não aplica as regras do processo penal ao adolescente. E aí aplicaremos o quê? As normas do Estatuto da Criança e do Adolescente. Aquelas medidas previstas lá no artigo 174 e seguintes. Em caso de apreensão de menores, encaminhamento à delegacia respectiva e dando ensejo a todo aquele procedimento que é o quê? A oitiva informal no Ministério Público, e aí o promotor de justiça pode ou oferecer o arquivamento naquele momento, oferecer que gera o quê? Exclusão do processo, ou então representar para que haja o procedimento socioeducativo contra o adolescente, que pode ser já inclusive na sua internação. Então, na legislação brasileira, há essa presunção absoluta de que não se pode o adolescente cumprir a medida socioeducativa dentro do estabelecimento prisional, nem tampouco cumprir pena penal. Essa presunção, senhores conselheiros, ela está fundada em razões de política criminal e não num postulado científico. Por quê? A nossa política criminal, a nossa legislação, ela visa o quê? Visa não punir com a pena criminal o adolescente, mas sim com a medida socioeducativa. E aí, trazendo um breve aparato aqui da legislação internacional para vocês, eu cito aqui a Convenção Americana de Direitos Humanos, que estabelece no seu artigo 5º, inciso 5º, que fica a critério de cada país o estabelecimento da sua idade penal. E aí, a depender de cada país, vai ter uma idade penal. No Brasil foi selecionada a idade de 18 anos. Certo? Então, na Convenção Americana de Direitos Humanos, há uma discricionalidade, ou seja, uma liberdade para que cada país estabeleça a sua idade penal. E o Estatuto de Roma também aqui, cito como legislação internacional aqui, e falo a vocês também da importância da leitura dos documentos internacionais para cada conselheiro tutelar. Na minha singela opinião, a leitura desses documentos, das convenções, da Convenção Americana de Direitos Humanos, entre outras convenções que tutelam os direitos da criança e do adolescente, são importantes para que vocês tenham noção da importância internacional dos direitos humanos na tutela do direito das crianças e do adolescente. Por quê? Porque, além da nossa legislação interna, nossa Constituição Federal, nós temos também vários documentos que trazem importância da criança e do adolescente no cenário internacional. E aí, nós temos o quê? Um bloco de constitucionalidade, ou seja, além da nossa Constituição da legislação interna, nós temos documentos, tratados internacionais de direitos humanos, que trazem os direitos da criança e do adolescente, que trazem a importância de que vocês possam ter conhecimento dessa legislação para que possa ser aplicada no município de vocês. E para que a gente possa também acionar, em caso de violação, a Corte Interamericana de Direitos Humanos ou a Comissão Interamericana de Direitos Humanos. E aí tem um caso, até que a próxima palestrante trouxe aqui para mim, de um caso de violação de direitos humanos gritante que houve aqui no município de Barra do Garça, desaparecimento de uma criança. E aí
qual que é a providência da Defensoria Pública nesse sistema? A providência nossa é o quê? Tomar conhecimento desse fato e entender o que foi dado na legislação interna para coibir essa violação de direitos humanos. Se não foi dado nada, a gente pode acionar o sistema internacional. Daí a nossa importância de saber esse cenário internacional e de que vocês, conselheiros tutelares, enchem o saco dos promotores, defensores públicos das suas respectivas localidades, para que vocês possam, a partir do conhecimento de uma violação a um direito humano na localidade de vocês, que não tenha sido dado nenhuma importância na legislação interna, de que vocês pressionem esses profissionais jurídicos, promotores, juízes e defensores públicos, para que eles possam acionar o cenário internacional e que a gente possa buscar uma solução para esse conflito também no cenário internacional. Daí a importância dos direitos humanos no estudo de vocês, dessa matéria tão importante e do conhecimento desses tratados. E daí, na minha palestra, trazer para vocês um pouco dessa Convenção Americana de Direitos Humanos, um pouco desse Estatuto de Roma, que no Estatuto de Roma é que traz as regras do Tribunal Penal Internacional. E no Estatuto de Roma diz que não é possível um menor de 18 anos ser processado. E daí vocês percebem que no cenário internacional a gente vê uma preocupação no respeito aos direitos humanos e também uma preocupação de que não haja essa diminuição da maioridade penal. Exceto nos Estados Unidos, que a gente vê uma preocupação de alguns estados dos Estados Unidos de que haja punição penal para menores de 18 anos. Em 2013, houve uma palestra do professor Luciano Rossato, no qual ele cita que lá nos Estados Unidos existiam mais ou menos 88 adolescentes cumprindo pena penal dentro dos Estados Unidos. Então vocês percebem o rigor da legislação americana em relação a nós. E aí, trazendo para vocês também, eu trago acerca da redução da maioridade penal. Nós temos duas correntes doutrinárias. Primeira, diz que é possível a redução da maioridade penal. Por quê? Ela se funda em 4 argumentos. O primeiro argumento da corrente favorável, que diz que a idade limite é questão de política criminal. E aí, sendo uma questão de política criminal, seria possível ao Estado brasileiro reduzir a maioridade penal, dizendo que não seria uma cláusula pétrea. Não sendo uma cláusula pétrea, o artigo 228, seria possível, portanto, a sua emenda por meio da emenda constitucional, prevista lá no artigo 60, parágrafo 4º da Constituição Federal. Segundo argumento da corrente favorável, não existe postulado científico de que o adolescente, se ele cumprir pena no estabelecimento prisional, não trará nenhuma consequência para ele. Isso aqui eu trago a título de curiosidade, o segundo argumento. Então, para essa corrente favorável, não haveria nenhum prejuízo para o adolescente cumprir pena dentro do estabelecimento prisional. E aí, a idade que a gente vê dos projetos de emenda constitucional que estão lá que já foram propostos na Câmara dos Deputados, é mais ou menos a idade de 16 anos, reduzida de 18 para 16 anos. Então, eles querem, em todo custo, essa redução. Terceiro argumento, deve-se adotar aos menores com 16 e 17 anos, entre 16 e 18 anos, o critério biopsicológico, porque o critério adotado atualmente é o critério biológico. Basta ter menos de 18 anos, que é considerado inimputável para efeito penal. E aí seria mudado esse critério para o critério biopsicológico, porque além da idade, ele deveria, no momento do cometimento do crime, não ter a ciência da capacidade de entender e querer do ilícito penal. E aí seria feita essa mudança de critério, do biológico para o biopsicológico. E o quarto argumento é que, como eu já disse, o artigo 228 da Constituição Federal não seria uma cláusula pétrea. Essa corrente aqui
eu trouxe a título de argumentação para que vocês tenham conhecimento que existem duas correntes. A corrente a qual me filio é a corrente que eu entendo que é a majoritária, que é a mais utilizada pela doutrina e pela jurisprudência brasileira e também no âmbito do Congresso Nacional, é a corrente contrária à redução da maioridade penal. Por quê? Primeiro argumento é que, baseado nas teses científicas de que você colocar um adolescente para cumprir pena dentro do estabelecimento prisional, nós não estamos preparados para que ele cumpra essa pena dentro desse estabelecimento prisional. Ele lá, ele vai continuar, vai ser o quê? Vai ser uma escola do crime para ele. Então, você pegar um adolescente de tenra idade e colocar dentro do estabelecimento prisional, na minha experiência de 6 anos dentro do estabelecimento prisional, entendo totalmente impertinente, totalmente incondicional essa medida. É uma medida de você não dar oportunidade para que aquele adolescente possa, pelas medidas de políticas sociais, dele conseguir se ressocializar e ser reinserido na sociedade. Eu acho a redução dessa maioridade penal, pelos critérios científicos, pela minha experiência como defensor público dentro do estabelecimento prisional, eu vejo totalmente desmedida, totalmente impertinente e eu entendo que, pela experiência profissional, não seria uma medida salutar. Segundo argumento desfavorável, a falência do sistema carcerário. Como vocês bem percebem, a gente não consegue nem colocar os maiores dentro do estabelecimento prisional. Essa semana, por exemplo, em Barra do Garças, me deparei com uma situação totalmente inusitada. Um devedor de pensão alimentícia cumprindo pena juntamente com os presos penais. Será isso justo? Claro que não. Alô? Não achei justa essa colocação dele juntamente com os presos penais. Me dirigindo ao estabelecimento prisional, pedi uma declaração do diretor da cadeia, ingressei com um pedido de habeas corpus junto ao Tribunal de Justiça de Mato Grosso e um pedido ao juíza do caso, que soltou de pronto aquele devedor. Então a gente percebe que a gente não tem um preparo nem para colocar os maiores, quanto mais os menores, que são em grande quantidade nos municípios de vocês aí que cometem delitos. Terceiro argumento, o artigo 228 da Constituição Federal é uma causa perpétua, porque trata-se de garantia individual do indivíduo e, por isso, pelo artigo 60, parágrafo 4º da Constituição Federal, veda-se o quê? Que haja proposta de emenda constitucional tendente a abolir o quê? A supressão dessa garantia individual. Então, não seria possível, pela Constituição vigente, essa supressão essa redução da maioridade penal. E, por fim, o argumento que a gente deve trazer aqui no encontro de vocês é o seguinte: a gente não deve reduzir a maioridade penal, mas a gente deve buscar medidas que elevem o tempo de internação de alguns crimes bárbaros, como, por exemplo, latrocínio, homicídio qualificado, estupro, porque, nesse caso, há uma desproporcionalidade realmente entre o que é imposto na internação e o ato infracional cometido pelos adolescentes. Então, o que a gente deve buscar é isso, mas aí com uma certa proporcionalidade. E aí fica aqui a proposta legislativa, a gente reestudar essa internação de 3 anos para alguns crimes. E aí, alguns crimes a gente pode citar de menores que cometeram crimes bárbaros, que geram o quê? Uma repercussão social. Só que nós, defensores públicos, nós devemos ter preocupação de ter uma imparcialidade nessa opinião pública, porque nossa função é muito importante. Porque sem a nossa participação ali nas audiências, no dia a dia com os adolescentes que estão internados, que estão internados provisoriamente, por exemplo, a gente não vai conseguir a punição deles. Então a gente precisa da participação da Defensoria Pública como órgão imprescindível nesse combate aos atos infracionais também. Sem a nossa participação, a gente não consegue o quê? Ter o contraditório para a defesa. Então, Defensoria Pública é a função imprescindível nesse combate também dos atos infracionais. Tenho defendido isso, já escrevi sobre isso, entendo que nossa instituição aí é muito, super importante
triangularização do sistema processual. Temos que ter um juiz que julga, o Ministério Público que acusa e a Defensoria Pública em quase todos os casos. Porque o adolescente infrator, geralmente, não tem condições financeiras de ter um advogado. E aí, incumbe a nós, defensores públicos, essa defesa. E eu também vejo também que alguns municípios que não detêm centro de internação de menores, por exemplo, Alto Araguaia, Poxorel, eu vejo a dificuldade da implementação do Estatuto da Criança e do Adolescente nesses municípios. E aí o conselheiro tutelar, às vezes, é cobrado pela população sobre essa ineficácia do ECA nesses municípios. Devemos o quê? Cobrar dos defensores públicos dessas localidades, dos promotores, para que eles ingressem com ações civis para a construção desse centro de internação de menores nesses municípios, para que a gente possa implementar o ECA. E o ECA não vire letra morta. E aí eu vejo isso, por exemplo, em Alto Araguaia, a dificuldade que a gente teve da implementação desse ECA lá. Eu, sinceramente falando, nos 3 anos que eu permaneci no município, eu nunca vi um adolescente internado lá. Dificilmente um adolescente internado. E aí a população se revolta, com razão. Às vezes, por quê? Porque o ECA é lei e deve ser cumprida. Então, para que haja implementação do ECA, nesses casos, nós não devemos o quê? Um adolescente sair lá de Alto Araguaia para cumprimento de internação aqui em Barra do Garça, mas sim no próprio município. Porque a dificuldade desse adolescente de vir para cá e a convivência familiar, como que fica? Como que fica o cumprimento dele? Então eu questiono isso. E para finalizar, sobre o argumento da redução da maioridade penal, eu trago um argumento aqui do professor Canottillo, que é um grande constitucionalista português, que ele diz o seguinte, que não podemos ter o retrocesso social. Ou seja, a garantia da menoridade penal é uma garantia conquistada ao longo da história constitucional brasileira. Desde os tempos da Constituição, nós temos o quê? A inimputabilidade com 18 anos. Ou seja, o menor de 18 anos não pode responder penalmente. Se isso é uma garantia conquistada historicamente, não se pode retroceder na história e diminuir isso. Então, esses projetos de emenda constitucional, na minha opinião, são frontalmente inconstitucionais, e eu entendo, vocês como conselheiros tutelares devem ter esse posicionamento, porque vocês como guardiães aí dos direitos das crianças e dos adolescentes, devem ter esse posicionamento, um posicionamento voltado aos direitos humanos, que é o posicionamento que eu tenho, que eu entendo totalmente coerente com o sistema atual. E aqui termino minha explanação dizendo, não colocando um adolescente ou uma criança dentro do sistema prisional que nós vamos resolver isso. Mas a gente resolve isso com que? Implementação de políticas educacionais, de políticas de assistência do poder público às famílias que não detêm condições de criar seus filhos, para que haja uma possibilidade desse adolescente que infringe as leis, dele dar a volta por cima. E só com a educação, com a família lado a lado, e o poder público dando esse apoio, e nós, do sistema jurídico, defensores públicos, promotores, juízes da infância, somos pessoas extremamente essenciais nessa volta por cima desse adolescente, dessa criança. Eu tive a possibilidade de substituir na infância esse mês, e fiz a visita ao Centro de Internação de Menores aqui. Digo a vocês, é como se fosse um cadeia público, o cheiro é o mesmo, a angústia daqueles adolescentes me despertou para dizer a vocês que não é o caminho da carcerização que vai trazer uma mudança dessa concepção. O que o Datena fala, o que essas pessoas falam, não me comove. O que me comove é o respeito aos direitos humanos, respeito à Constituição Federal e, principalmente, o respeito aos textos internacionais, como a Convenção Americana de Direitos Humanos, entre outros convenções que trazem postulados de defesa da criança e do adolescente. Muito obrigado, uma boa tarde a vocês e me coloco à disposição para qualquer outra indagação aí.
está aberto para 3 perguntas. Boa tarde, doutor. Boa tarde. Esse tema é muito debatido nas faculdades de Direito e saber o senhor Então, você é qual cidade? Mirassol. Mirassol Leste, exatamente. Em relação à reputação da verdade penal, se pelo povo a diferença é esmagadora. Pelo conhecedor de direito, não passaria. Mas não é essa a minha pergunta. Sabendo que os dois sentidos que correm, um dizendo que é caso aberto e o outro falando que não. Então, quer dizer, tem divergências doutrinárias, sabemos disso. Porventura, logo passe a redução da maioridade penal, na posição do senhor, eu quero saber sua posição agora nesse sentido. O senhor acha que o Brasil tem condições, nosso Estado hoje, de promover políticas públicas para ressocializar essas pessoas entre 18 e 16 anos que vão responder penalmente? E se hoje a reativação do judiciário já vem para implantar, para tirar muitos da cadeia, alguns crimes que não são de relevância elevada, para tomar algumas políticas diferenciadas, meios diferenciados de punir. Então, assim, o senhor acha que o Estado hoje tem condições de políticas públicas, porque não dá para colocar esses menores juntos, isso é real. Então, quer dizer, há uma possibilidade do nosso Estado fazer algo por essa faixa etária de adolescentes que vão responder criminalmente? Na minha opinião, atualmente, com esse cenário econômico aí arruinado que nós vivemos no Brasil, eu entendo que não há nenhuma possibilidade de implementação de políticas públicas para a colocação desses menores entre 16 e 18 anos dentro do sistema penal. E aí, por quê? Porque falta investimento público. Segundo, eu acho que dentro do sistema prisional nós vamos, na realidade, em vez de dar uma oportunidade para esses menores entre 16 e 18 anos de ter uma possibilidade de mudança, a gente vai, na realidade, colocar eles dentro da escola do crime e possibilitar que eles virem não cidadãos de bem, e sim virem delinquentes natos. Então, assim, acho totalmente inviável essa implementação, dessa reinserção deles aí. Em decorrência dessa economia, da economia nossa, que não tem condição nem de pagar um remédio para um cidadão aqui de Barra do Garças, que eu tenho que bloquear a conta do Estado para conseguir medicamento básico aqui para as pessoas. Imagina para investimento nesse cenário aí. Exatamente. Essa conjuntura também acho que não só nível de Mato Grosso, mas nível Brasil, né? Boa tarde, defensor Dr. Carlos? Isso. É só a título mesmo de talvez uma contribuição, até uma reflexão para todos os conselheiros que estavam aqui ontem, que o papel do Conselho Tutelar fundamental, lá do artigo 131, qual é? Zelar pelo cumprimento dos direitos. Esses meninos que hoje estão aí com 16, 17 anos matando e roubando, não nasceram matando e roubando. Quando esses meninos nasceram, o estatuto já tinha 8 anos. Hoje tem 25, esses meninos de 18, quando eles nasceram, o estatuto já existia há 8 anos. Vamos olhar na vida desses meninos, olhar lá atrás na vida deles, se as políticas públicas aconteceram, se esses direitos que vocês têm que zelar, que é o direito à educação, à saúde, à qualidade de vida, à convivência familiar, a lazer, à cultura, se foram garantidos a esses meninos que agora eles querem encarcerar. Eis a reflexão para vocês. Parabéns, deputado. Obrigado. Mais alguma pergunta? Mais alguma? Doutor Carlos. Considerações finais aqui. Queria deixar à disposição de vocês aí uma palestra que eu tenho lá no YouTube sobre o procedimento de apuração do ato infracional.
Se vocês quiserem consultar a palestra, basta colocar meu nome completo lá no YouTube, Carlos Eduardo Freitas de Souza, com G, e lá eu debati com os meus alunos aí que estão preparando para a Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, todo esse procedimento aí. Então, recomendo esse vídeo para vocês, que são conselheiros tutelares aí, alguns novos aí, que traz todo esse procedimento aí, e explica do início ao final de como se dá essa apuração do ato infracional e também a atuação do Conselho Tutelar. Carlos Eduardo Freitas de Souza, com Z, tá? No YouTube aí vai ter várias palestras lá, tem uma lá que está vocês colocam Carlos Eduardo Freitas de Souza e ato infracional, vai sair lá, tá? Coloco a título de acréscimo de conhecimento para vocês aí, e me coloco à disposição também via e-mail dudu.go@hotmail.com para qualquer dúvida sobre criança e adolescente, que é um tema que eu estudo bastante e estou à disposição de vocês. Se tiver qualquer dúvida aí na comarca de vocês, pode mandar para mim, que eu tenho prazer responder para profissionais como vocês, que são conselheiros tutelares aí dos municípios, que às vezes não tem nem aonde recorrer. E aí eu me coloco totalmente à disposição de vocês, tá bom?